Será que é falta de conhecimento, de dinheiro, de E oportunidade? os dias que eu tô aqui, que tá todo mundo da bancada do direito, só eu que não. Hoje da lei, né? Hoje chegou a minha vez. O senhor é muito bom, viu? Doutor Gilberto, bom dia. Obrigado. Eu não vou falar, seja bem-vindo, quem é o dono do programa é você, né? Você que tem que falar pra mim. Cueca, né, da semana, toda semana é ele. mesmo, né? O senhor trouxe um convidado super especial hoje, né? É especialíssimo, é um PhD na área, é o Dr. Osso Duro, né? Ixi! Você lembrou bem, né? Porque ele é famoso no Instagram, depois ele entra no Mesmo? Instagram. O Dr. Sério? Osso Duro, especialista em cotovelo e ombro. Doutor Gustavo? Gustavo Barbosa. Bom dia, doutor bom Gustavo. Dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo, Gilberto, contigo. Sempre Seja satisfação. muito bem-vindo, Eu que viu? agradeço pelo convite. Eu adoro esse programa, né? Principalmente na sexta-feira, porque aí a gente fica conhecendo vocês. Fica melhor amigo. Melhor amigo, precisou, precisar, né? já sabe. Já sai aqui, né, doutor Gilberto? Já pega o telefone, fala, não, e tal, aconteceu alguma coisa, fala, não, eu sou aquela, lá da rádio, né? E aí já faz um jabazinho aqui, já é atendido em off, às vezes tira uma dúvida, né, doutor Gilberto? É assim, então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje, sexta-feira. A gente vai falar um pouco sobre o quê, doutor Gilberto? Tudo relacionado à ortopedia, principalmente voltada para essas lesões de ombro e cotovelo. Até porque eu não sabia, as lesões de ombro são lesões que visitam muito hospitais e as clínicas, né? Que a gente achava que não era muito. E como o Gustavo é especialista nessa área, porque primeiro você tem que terminar faculdade de medicina. Depois faz que são 5 anos, né? 6 anos. 6 anos agora. Depois tem a especialização em ortopedia. Ortopedia são 3 três anos. E Três anos. depois a subespecialização que ele fez dessa parte de ombro. Mais outro ano. Mas mais então um são ano. 10 anos de faculdade. 10 Meu anos Deus de amado. faculdade é muita Já tô coisa, vendo né? já. E aí fora ainda que vocês fazem mestrado, doutorado, Exatamente. pós-doutorado e tudo mais, né? Porque sempre que a gente entra nos consultórios, a gente vê, né? Aquele monte de diplominha ali, né? Você outro dia também você estava fora do país, fazendo uma especialização, não é verdade? Vocês nunca param de estudar, né, doutor? Realmente. Eu acho que a medicina é igual ao celular. Celular, se você não atualiza, ele vai ficando para trás. Então, a medicina, se você não atualizar, um ano sem se atualizar, você já está ultrapassado. Ou felizmente, graças a Deus, porque a medicina é muito dinâmica, né? Então... Precisa estar evoluindo junto, né? Então, quem quer entrar na medicina, ou vai para estudar o resto da vida, ou procura outra área. Eu que o diga, gente. Esse final de semana eu vou estudar o final de semana inteiro. Gente, olha, eu tô aqui só com os cabeções, vocês estão ligados aqui, vocês estão vendo, só gente inteligente é ótimo, né? Porque assim, mesmo que você seja desprovido um pouquinho de conhecimento, quando você tá aqui no meio da bancada, igual minha mãe fala, tá com eles, você é eles, né? Então, ó, já tô bem na fita. Muito bem, doutor Gilberto, por favor. Aproveitar, né, que é o mês de março, mês da mulher. Semana da mulher, todo mundo lindo. Foi quarta-feira, né, doutor Gilberto? Eu não sei se na sua casa, assim, né, doutor Gustavo, é aquele homem que manda flores, que leva pra jantar, porque lá em casa não tem nenhum parabéns, eu acho que ele esquece. Não é, não? Não, eu mando. Só que a minha esposa não gosta de flor, acredita? Mas é porque a mulher prefere um sapato mesmo. Ela gosta de flor, mas ela fala assim, nossa, é tão bonito, mas acaba muito rápido. É verdade. Ela é prática. Bom, né? lá em casa nem mas praticidade. eu levo assim mesmo, mas eu levo. Tá certinho, viu? Por favor, doutor Gilberto. Ó, a Bia já falou uma pergunta que acho que era uma dúvida de muita gente, Gustavo, em relação à idade. À medida que a gente vai envelhecendo, começa a vir os problemas no ombro, no cotovelo. Realmente a idade é um fator de risco para aumentar as lesões? Isso, tudo bem? Vamos lá então. Na realidade, existem picos de ação ou picos de ocorrência. Existem, como ela mesmo falou, existem algumas determinadas idades que a gente tem uma prevalência maior da ocorrência das lesões. Isso acontece principalmente em 2 grupos um pouco diferentes, aqueles mais idosos, né? Que hoje a gente não fala mais na terceira idade, porque tá tendo tantas idades a mais, né? Agora tem paciente meu que eu falo que é quinta idade já, viu? Paciente de 100 e poucos anos, isso é ótimo, né? Então, assim, existem realmente patologias que acontecem mais nos pacientes depois dos 55, 60 anos. E nos jovens também existem várias outras relacionadas principalmente a movimentos traumáticos, a prática de esportes. Então, muda, sim, bastante com relação à prevalência, tá? Depende disso aí.
Eu posso fazer uma pergunta, Até doutor duas. Gilberto? Quais são as principais patologias do ombro, doutor? Então, quando a gente fala de ombro, gosto sempre de comentar uma coisa interessante. Antigamente, tudo que era dor no ombro era chamado de bursite. Né? A gente sempre brinca disso, né? Como a gente falou da outra vez. E se a gente falou mais lá pra trás, tudo que era dor era o quê? Reumatismo. É bem isso mesmo. Aí a gente descobriu que, com o tempo, graças a Deus, com a evolução científica, com os trabalhos, que nem tudo que a gente achava que era reumatismo realmente não é reumatismo. E com o passar do tempo, aquilo que a gente achava também que era bursite, também não é bursite. Então, dentro do ombro, a gente tem várias estruturas que podem sofrer lesões. Então, no nosso dia a dia, o que é mais comum são as famosas rupturas do tendão, né? Tem um termo específico que é a ruptura do manguito, que é o conjunto desses tendões. É muito comum também as luxações do ombro, que acontecem principalmente nos jovens, principalmente os praticantes de esporte, mais Acredito voltados que nos os homens. crossfiteiros fazem presença lá no Esse aí dá consultório. pra gente conversar, amor. Esse aí dá um programa, hein? Esse dá um programa, viu? Eles lesionam tudo. Lesiona joelho, ombro, cotovelo. né? O crossfit, posso puxar um ganchinho pra esse crossfit? Vamos puxar? Deve. Eu já sei que eu vou ouvir coisas boas e coisas ruins depois, mas... O crossfit, ele é considerado, sim, um esporte de altíssimo desempenho e alto impacto. Então, é muito comum existir, e ainda existe muita discussão, se ele realmente causa mais lesões ou não. Então, sempre vai ter isso, existem diversos trabalhos provando a favor e indo contra. O que eu costumo sempre falar? Eu até comentei com o Gilberto esses tempos atrás. O crossfit, a grande diferença dele é que ele testa limites. É o princípio básico, eu acho, do crossfit. É testar seus próprios limites. Então, chega um ponto que a pessoa ultrapassa os seus próprios limites. É verdade, porque ela tá na busca sempre, né? De mais e mais. E o próprio ambiente em circuito do crossfit, ele permite isso. É desafiador, É desafiador, né? porque você tá do lado de um cara que consegue fazer aquelas argolas. Aham. E você é iniciante. E o próprio ambiente diz, vamos. E Estimula, é estimulante, né? Então, aquilo, muitas vezes, a pessoa acaba ultrapassando o limite dele. Mas se você for considerar em outros esportes, se for considerar o mesmo nível de intensidade, outros esportes até machucam mais que o crossfit. Não. Então, assim, é bem interessante quando a gente pensa sobre isso. Então, que existe um pouco do mito do que o crossfit machuca mais. Existem vários trabalhos provando que sim, mas existem vários outros provando também que se você fizer no mesmo nível de intensidade, o futebol, o handball, o vôlei, você machuca até mais. Entende? Mas na busca do quê? Da intensidade do esporte. É porque ninguém vai no crossfit pra ir lá brincar, pra ir lá conversar. Você vai lá pra atingir seu máximo. E se você fizesse essa mesma coisa, tivesse essa mesma atitude num tênis, ou num futebol, ou num vôlei, com essa mesma intensidade, essa mesma garra? Existem vários trabalhos provando que você tem até mais lesões do que no crossfit. Então tem um mito aí, falar que o crossfit machuca mais. Mas agora deixa eu tirar uma dúvida em relação a essas lesões. Essas lesões do crossfit que seja, ela pode ser desenvolvida não só pelo o excesso de carga, ou às vezes pelo movimento irregular? O principal é o movimento feito de maneira errada. Ah, tá. Daí a importância de você estar num lugar Tem uma que pessoa sempre... Exatamente. Então não adianta conhecer seu corpo também. Então a gente costuma brincar dizendo que o mais importante do que você ir fazer é você ter a consciência do que você está indo fazer. Então quando você vai para o local, seja ele qual esporte for, você tem que ter toda uma estrutura. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o nosso corpo, né? Eu costumo sempre dizer para meus pacientes para ouvir os sinais do corpo e prestar atenção. A gente acaba que vira uma patrola. Então a gente tá sentindo dor, tá continuando. Tá sentindo dor, tá continuando. Não, para. Observa o que você tá fazendo, que tá causando aquela dor. E isso tá muito relacionado em esporte. Então... Na maioria das vezes, quando a gente vai pra academia que tá doendo, fala, não, é porque tá dando resultado. Vou nem Mas comentar. não é? No início, sim. No início ele pode acontecer até a adaptação da fibra muscular, da fibra do tendão, né? Mas dor, ele não pode ser significado de resultado, que o pessoal fala, né? Você tem que tomar bastante cuidado com o seu corpo. Então, esse eu acho que é o mais importante. E aí, voltando à sua pergunta, sim. O mais importante é a execução correta do movimento.
E aí depois você vai com relação à sua carga, se está de acordo com sua capacidade. Existe um termo que a gente utiliza muito na medicina esportiva, que a gente atende muito, que é o termo capacidade e demanda, que muita gente confunde isso. Então, eu tenho a capacidade de fazer tal exercício. Só que o que acontece? Eu não sigo a minha capacidade que eu posso e começa a dar uma demanda muito maior. Ou seja, eu exijo muito mais do meu corpo do que ele é capaz. E isso leva a lesão. Então, assim, isso tem que ser bem observado nos casos dos atletas, tá? Ó, a Bia já falou num tema legal, isso é interessante. Até um tempo atrás, voltado então para ombro e cotovelo, existia até personal que a gente contratava para fazer musculação, que a Verônica faz, a Bia também. Ah, não precisa de alongar, não. Alongar para fazer atividade física, ou esporte, ou exercício, não precisa. O alongamento, independente da idade, né, Bia? Até desde a mais... realmente é uma atitude boa para você preservar o seu músculo ou sua articulação? Gilberto, isso cabe discussão pra caramba também. Sério? Por quê? Existem vários... Nós já estamos agendando 3 datas aqui. Pensando bem. Existem realmente discussões sobre isso, se é eficaz ou não, se é melhor ou não. Eu gosto, sim, de indicar o alongamento, mas não um alongamento que muitas vezes é passado. Então, a gente gosta de falar, ao invés de você fazer um alongamento, você fazer um aquecimento. Ah, tá. Prévio. Por quê? A fibra muscular, ela tem uma capacidade também de preparação. Então, aqueles alongamentos tão intensos que a pessoa, como se diz, é feito alongamento para chorar, para sair lá, não é correto, entendeu? Você tem que preparar. Então, o que a gente gosta de ensinar, né? São vertentes, tá, gente? Então, quem tá nos escutando, existem várias vertentes. Essa é uma das vertentes que eu sigo até para minha execução de atividade física e que eu passo para meus pacientes. E que é a gente fazer os alongamentos. O alongamento com aquecimento. Então, você vai repetir o exercício que você irá praticar, só que de uma maneira mais suave. Exemplo, você vai fazer um tênis. Você pode fazer um alongamento? Sim, faça o seu alongamento de maneira devagar, mas você não vai também sentar na maca e ficar fazendo aqueles esticamentos, aquele trem tão intenso. Ao invés de você fazer isso, você vai praticar o movimento, tanto das rebatidas, de maneira devagar. Então, você vai fazer um aquecimento, entendeu? Isso é o que eu falo para os meus pacientes, tanto na musculação quanto qualquer outro tipo de esporte. Então, e depois também. Aí depois você pode incrementar um pouquinho mais o alongamento. Aí sim. Mas antes eu prefiro o aquecimento. Entendi. Não sei se deu para entender a diferença. Então, depois do esporte, o alongamento é importante. É importante. E quase fazer. ninguém faz, não é, doutor Gilberto? Porque eu já saio quase que com a malinha atrás. Não é mesmo? Fazer suas coisas. Isso, parece que não dá tempo, você já vai ali, é igual desenho animado. Você já tá ali terminando o último exercício, a mala já tá aqui atrás, o celular já tá aqui, não é? Já tá porque pra ir você embora tem que já. correr. Mas é verdade, né? O senhor quer continuar? Porque o Gustavo falou de outro esporte que é popular, mas agora um que virou a sensação do momento, né? O beach tênis. Você falou do tênis, mas agora tem o beach tênis. Tá na moda, Porque hein? o tênis, o pouco que eu sei, é um esporte que, de repente, você pega muitos jogadores de tênis que machuca o ombro por conta dessa movimentação, o esforço excessivo, né? O beach tênis tem essa mesma analogia. Pro pessoal que agora o que mais tem é quadra de beach tênis, jogadores de beach tênis. Vamos falar das duas? Vamos falar das duas rapidinho. Vamos lá. No tênis, o principal movimento, a principal patologia que acomete os tenistas, na realidade é no cotovelo. Existe até um termo que é a epicondilite lateral, né? Que é a doença do tenista, né? A dor do tenista que acontece no cotovelo. Ela está muito relacionada a movimentos também feitos de maneira errada. Então eu costumo dizer que, como a gente falou anteriormente, fazer o movimento errado é errado. Fazer o movimento errado com intensidade é pior ainda. E é o que a gente acaba fazendo. Então, a associação de alguns fatores, como a falta de um preparo físico adequado até para você praticar um determinado esporte, parece loucura que eu tô falando, né? Mas se eu tô fazendo esporte é para eu me preparar. Sim, mas até para isso é importante você estar associado também uma musculação bem feita. Eu ia te perguntar sobre isso. Exatamente, a musculação bem feita. Não apenas para te dar o gás necessário para você fazer uma atividade bem feita, um esporte que você queira bem feito, mas principalmente para te proteger durante a prática esportiva.
Então não basta só fazer o beach tênis ou fazer o tênis, você tem que associar com a musculação. Isso é importante como protetor. Então no tênis é importante porque dá muito essa dor no cotovelo, por isso a epicondilite lateral, que é a doença do tenista, né? Relacionada principalmente à intensidade. Aí tem uma série de coisas, que pode ser o peso da raquete, e 5 a 10 gramas interfere demais, parece bobagem. Você bate... E ninguém pensa, né? Porque é um esporte caro, né? Eu já pratiquei tênis durante um tempo. E assim, você vai lá e fala assim, não, usa minha raquete aqui no começo pra você, né? Porque, antes de você comprar. Antes de você comprar a sua, não é? Existem variações, inclusive pro tipo e atenção pra mulher e pro homem. O peso pra mulher e para o homem. Dependendo de como é a sua batida, você vai ter que se adaptar ao longo do tempo de como que você bate, se você vai querer que aquela raquete tenha um tensionamento mais intenso ou não. O tipo do encordoamento, o tipo da empunhadura. É verdade. Então, assim, é um mundo à parte. Olha. E precisa... chega a ser chato. Do tanto que é meticuloso e são detalhes. A gente fala assim, é tudo igual, é só pegar a raquete lá e bater. Não é. Então... Eu tento aprender, eu tô também aprendendo como jogar, é realmente um esporte bem difícil. Porque ele precisa de mais precisão. E acabou que virou o beach tênis. Vamos falar agora do beach tênis. O beach tênis, ele é uma modalidade que ele virou sucesso não apenas no Brasil. A gente acha que é um esporte tropical, no mundo inteiro é sucesso, tá? Então é um esporte que mundialmente ele tem crescido cada vez mais. E eu acho que a grande vantagem, eu tô falando pessoalmente, tá? Quem tá me ouvindo, minha percepção, é que ele é um esporte, por que ele ficou tão famoso? Porque ele não é mais simples de jogar, mas no sentido de ter uma técnica um pouco menos apurada para você começar a jogar. Então a gente brinca dizendo que fez 3 aulas, você já tá jogando. O tênis é mais difícil isso, a precisão é mais difícil. E segundo, que eu acho que é o principal de todos, é o ambiente do beach tênis. Ele é muito descontraído. É verdade, muito, então, assim, muito. é descontraído, tem a resenha, o pessoal tá jogando, um tá enchendo, como se diz, perturbando de um lado, perturbando de outro, vamos lá. O tênis não, o tênis é mais chato, né? Então não tem nem essa participação como se diz, da torcida, não existe. O Você pode tênis observar é praticamente individual. É totalmente individual. Então a gente costuma brincar dizendo que no tênis não tem aquela história, eu errei porque o cara jogou a bola errado. Não, é porque você não teve a competência de ir lá e jogar. Né? É verdade. Então o tênis é extremamente difícil de ser praticado. Já o beach tênis, ele tem uma facilidade um pouco maior e tem a resenha. Eu acho que o principal é isso, é a junção das duas coisas. Então, e é um esporte que, por que agora voltando à minha realidade, por que tem tanta lesão? 2 pontos importantes. Primeiro, erros de técnica na execução dos movimentos. Então, é aquele praticante que acha que também que ele só tem que chegar lá e bater na bolinha com a raquete, mas não, tem toda uma preparação com relação ao movimento, como sacar, como fazer a recepção da bola. E geralmente existem movimentos feitos não apenas com o ombro, o movimento completo, mas a pessoa começa a tentar suprir essa falta da técnica com movimentozinhos com o punho, principalmente, ou movimentos errados no cotovelo. Aí começa a ter crises ou episódios de repetição de lesões, tá? E segundo, quando ela não tem um preparo adequado. E eu posso falar um pouco mais do terceiro, que é porque a pessoa acaba empolgando tanto que ela não joga 1 horinha. Quantos amigos vocês não têm que vocês escutam? Joga o sábado inteiro. Aí não dá certo. Verdade. Entende o que eu tô falando? Agora a gente pode voltar lá no CrossFit. Se você fosse dedicar a um esporte como você dedica aquela 1 hora do CrossFit, provavelmente você teria e tem trabalhos provando que você machuca de maneira equivalente. Então tudo excessivo prejudicial, Exatamente. né? Tudo tem que ser na medida certa. Então o que eu mais tenho é paciente chega e fala, doutor, eu tô fazendo beach tênis e tal, e começou a doer meu cotovelo, meu ombro, papapá. Falei, mas você joga como é que é a sua rotina? Eu jogo todo dia. Mas todo dia é. Mas final de semana você dá uma parada? Não, final de semana eu jogo sábado das 8 até mais ou menos umas 3 horas da tarde. Não tem como. Nosso corpo, ele precisa de um repouso. Então chega um ponto que... Por quê? Justamente porque é bem empolgante, né? Que como que a pessoa joga tanto tempo? Porque realmente é animado, é divertido de se jogar. Então, se eu fosse para dar uma dica, seria... Controle as suas intensidades, né? A intensidade do jogo. E foco também na técnica. Então, a resenha é importante demais, mas para depois do jogo. Durante o jogo, prestar atenção Concentre. Concentre.
Eu gosto muito de falar isso, concentre. O concentrar, ele não é só durante, é você se preparar para ir fazer alguma coisa. Então, como eu brinquei dizendo do CrossFit, ninguém vai pro CrossFit, vou lá dar uma treinadinha. Não, ele vai. Por isso que é diferente, né? Tô defendendo muito CrossFit hoje, não tô? Tô achando que você é crossfiteiro, Não sou. não é? Não, e nós Eu temos tenho até muitos vontade de fazer, mas não sou. crossfiteiros Mas é por porque eu aqui. pego um público muito grande disso. Sim. E aí, quando você tá do outro lado, pegando tanto paciente e estudando mais sobre o assunto, você começa a ver que não é tão, não precisa ser tão malhado como é colocado muitas vezes. Então, a pessoa que eu vejo do CrossFit, que ela faz bastante, ela se concentra para fazer o esporte. Então, ela vai lá para fazer a coisa bem feita e se dedicar. Que era o que a gente tinha que fazer na musculação, na hora de jogar o beach e tênis, ou o tênis, entendeu? E que acaba que a gente não faz na musculação também. Eu pego direto para muitos e muitos pacientes que machucam na musculação. Mas por quê? Porque não vai para malhar, vai para conversar, né? Sim. Em relação às lesões de ombro, muita natação que causa também, né? Exatamente, mas a natação de alta intensidade. Aí que eu Não é uma tava- natação que você coloca seu filho ali pra Não, fazer, não, você essa tá não é ali, comum corre de que... ter. Aham. Quando a gente vai pegar os esportes que mais causam lesões, a natação é uma das que está em primeiro lugar, no ombro. Não imaginava, né? Mas é porque a gente tá falando de alta intensidade. Porque é muito difícil você fazer um trabalho científico de qualidade, né? Que tenha... com vários viés. O que é viés? Vários erros que podem acontecer durante seu estudo. Então, a maioria dos estudos bem feitos, o que você faz? Você pega atletas de elite. Por quê? Porque você tem que pegar aquela pessoa que se dedica a fazer de maneira adequada, bem feita. Então, você pega todos os esportes, os atletas de elite de vários esportes e faz o estudo. O ombro é um dos que mais ataca, mais sofre lesões na natação. Aí vem natação, o beisebol também, demais, que não é comum no Brasil, o beisebol, o handball, o vôlei, e aí vai. Aí tem uma sequência, o menos o futebol. Aí tem categorias específicas, no caso, o goleiro, que é o que a gente pega muito. Então, vai de acordo com o tipo de esporte que ele está praticando, né? De alta intensidade, né? Na nossa região, o mais comum, alguém sabe? Para lesões do ombro, esporte, Não, laço. Lá mesmo. Eu nunca imaginei que eu tivesse tanto paciente do laço. Tem demais. Por quê? Porque é um esporte típico da região. verdade. É E o mesmo. segundo peão de boiadeiro. Tem muito. Tem muito mais gente treinando do que vocês imaginam. Porque às vezes fica um pouco fora da nossa realidade, mas assim, tem muita gente treinando realmente para ser peão de boiadeiro. E aí tem muita lesão também no ombro. E Aqui aí na existe- região tem uma garotada que investe nisso, né? A gente recebeu Massa. outro dia aqui no programa a Tarcisa, os meninos tudo, sabe? E eles falando assim, eles têm ranchos específicos para treinos, eles treinam até meia-noite, 1h da E a manhã, dedicação todo dia. profissional. Dedicação exclusiva, verdade. Você tem toda a razão. e- Mas eu não imaginava. Você também não, né, eu doutor nem Gilberto? Pensei, nem cogitei. Não, mas é isso que eu falei, mas eu também não imaginava, porque dependendo de onde você tá, então, por exemplo, aqui em Rio Verde eu atendo esse público. Se eu vou lá pra Goiânia, Já não é é. outro público, é outro estilo de entendi. lesões que acontece, que você tinha perguntado no início. Aí já são esportes relacionados a outros tipos de esporte. Então é regional. Regional. Tem Olha que também, interessante, tem Eu também. tava né? conversando Isso, com uma amiga minha de São Paulo, ela disse que o beach tênis lá todo mundo faz. É. Ah, Não, minha enteada mora ali na Mariana, do lado de cima e do lado de baixo tem quadra de beach tênis. é. Então, assim, é muito, né? Muito frequente. Você falou, antes disso, eu queria só pra vocês entenderem, contextualizar. Eu vou até te mostrar depois, Gustavo. Hoje em dia, a gente encara o sedentarismo um pouco parecido quanto o tabagismo, né? A gente olha a pessoa fumante, é feio. Então, a gente está cada vez mais olhando com os olhos não muito positivos dos sedentários. Então, a Ai, atividade Deus. é uma prática muito bonita. Porque ele cuida da saúde do corpo e da alma, da mental, isso é muito importante. Mas você falou uma coisa importante que eu fiquei na dúvida. Porque de 2 meses pra cá, eu tô fazendo atividade de segunda a segunda. Você falou, o corpo tem que descansar. Realmente tem que ter os praticantes de atividades, qualquer que seja, tem que ter um dia de descanso, ou 2 que seja, até para não ter uma lesão, porque eu tive uma lesão por excesso também. Então, o que a gente gosta sempre de falar é que você tem que alternar o tipo de esporte. Ah, Então, por exemplo, tanto é que quando você vai na academia, você não faz peito todo dia. isso.
Ninguém faz isso, né? Às vezes a gente não faz nem pensa, nem para pensar o porquê que a gente tá fazendo. Porque a fibra muscular, ela precisa de um dia de repouso. Então, o que seria o ideal? Você vai fazer sua musculação, você vai intercalar com outro tipo de atividade física, entendeu? Então, isso que é importante. Não dá pra você fazer o mesmo esporte todos os dias. Entendi. Então, esse que seria o ideal. Só puxando um ganchinho aí, que eu gosto sempre de falar, você falou assim da importância do esporte, que realmente cada vez mais ele está se transformando num algo tão importante que você fica até com preconceito de que não faz, né? Eu gosto muito de estimular, inclusive, meus pacientes. Eu tenho muito paciente da terceira idade. Ótimo. Então, muito mesmo. Então, hoje meu público, não vou falar que é o principal, mas uma grande parte do meu público é após os 60, 70, 80 anos. Legal, olha aí, 80 anos. E aí eles chegam, né? No Instagram eu gosto também de sempre de tá estimulando esporte e tudo mais. Já malhei hoje já. Antes de vir pra cá. Então, assim, e aí o pessoal fala, mas você gosta? A questão não é só gostar. É isso que... Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. A pessoa acorda muitas vezes, todo mundo fala, não, Gustavo, mas como é que você acorda às 5h30 e você vai jogar tênis das 6 às 7? Você gosta desse tanto? Não, é uma meta que eu criei pra minha vida. Então, são metas que você vai criando para você ter uma qualidade de vida. Eu acordo felizão da vida, acordo telefone desperto. Não! Eu não vou falar, mas eu xingo igual todo mundo que tá escutando. Graças a Deus você é humano, doutor. Exatamente. Só que aqui você tem que colocar na cabeça. E por muito tempo eu também fui muito sedentário, mas eu coloquei uma meta. Falei, não, eu quero envelhecer com mais saúde. Então são escolhas que a gente faz durante a vida. E não adianta só começar depois. Depois também uma escolha de começar é bom demais. Mas quanto antes você começar, viu que você falou que estava sedentária, melhor Continuo, Senhor. Porque você vai envelhecer com mais saúde. Então, o que eu costumo sempre incentivar aos nossos pacientes? É começar o esporte, nem que seja uma voltinha no quarteirão mesmo. O mais importante é criar o hábito de fazer alguma coisa. E a musculação é o carro-chefe no mundo. Não tem jeito. Então, assim, tem pessoas que, às vezes, não vou falar quais os tipos de pessoas, de profissões, mas brigam muito comigo. Não, mas e tal. Olha, o mundo não fala isso. Desculpa estar sendo tão direto, mas o primeiro carro-chefe é a musculação, que em todos os países são divulgados pela medicina esportiva, é a musculação. Então, coloque a musculação como algo básico na sua vida e aí você completa com os outros. Aí eu quero fazer um balé, quero fazer o crossfit, quero fazer natação, pilates. Então, assim, todos os esportes, mas tenha como base a musculação. E segundo ponto, para fechar esse assunto, o Gilberto, você começou a comentar, a gente tem que parar um pouco de ter o que é vendido demais, até pela mídia social, só do fator estético. Então eu costumo dizer, e isso é um princípio da medicina esportiva, da medicina como um todo e da ortopedia, que o esporte ele tem 4 pilares fundamentais. O primeiro, ele é preventivo. O segundo, ele mantém qualidade de vida. O terceiro, ele trata patologias, que é o que eu mais faço. No meu consultório, o que eu mais faço é tratar patologias com o quê? Com esporte. Dizendo como deve ser feito. E por último é que vem o alto desempenho, que é o que o pessoal quer, que é o corpo perfeito, né? E tudo mais. Então você não tem que ir pro quarto direto. Passe pelos outros 3 primeiro. Prevenção, manutenção e tratamento. Então, para evitar como se diz, o tratamento, você fazendo a manutenção e a prevenção é o ideal. Então, tudo são metas, né? São escolhas. Então, escolha teu corpo, escolha se tratar e se, como se diz, se isso prevenir, vale né? também, Gustavo, para cardiologia, para o coração. Na cardiologia do esporte, a gente preconiza. A musculação é atividade de eleição. Exatamente. Porque existem estudos que mostram, à medida que nós vamos envelhecendo, aqueles pega um idoso de 65 anos, vamos colocar mais dos 80 que você atende, muitos octogenários, aqueles que praticaram atividade, você vê aí Abílio Diniz, com mais de 80 anos, o cara tem uma cabeça fenomenal e não só o físico, mas a expectativa média de vida dele é muito alta. Ele está envelhecendo com dignidade e saúde, porque se ele tem uma força muscular, principalmente de membros inferiores, ele vai ter liberdade. Ele vai ter liberdade do quê? De poder andar no shopping sem precisar de alguém para ajudar ele com o andador, para usar o banheiro sem precisar de alguém, fazer as suas atividades até do dia a dia, né?
Então, a atividade muscular, a musculação é imprescindível. De E uma extrema coisa importância. puxa a outra, né? Uhum. Eu costumo dizer para pessoa o seguinte: por que fazer atividade física? Não é apenas só para manter o corpo bem, mas para mudar todo o seu mecanismo mental, no sentido de você ter hábitos corretos. É. Se você está treinando de uma maneira mais satisfatória, o que você acaba fazendo? Você acaba querendo melhorar. Isso é natural. Você começa devagar, você vai querendo aumentar mais suas metas. E aí começa a não dar muito certo hábitos errados. Então, Aham. aquela comida que é mais gordurosa, aquele churrascão, você não consegue mais comer. Eu gosto demais de churrasco. Ou se Então, comer, tá com a consciência pesada, você fica pensando então, assim, naquilo, mas aí não você é? vai comer de uma maneira um pouco mais moderada. É. Se você tem um hábito de dormir todo dia muito tarde, no outro dia você não consegue acordar cedo. Então você já começa a dormir um pouco mais cedo. O excesso de álcool, né? Impossível. O cara quem que é atleta não consegue ficar bebendo direto, não consegue. É incompatível. Então isso vai buscando, vai puxando, como eu digo, hábitos corretos. Então, até isso, a atividade física ela é mágica, né? Então, ela puxa, ela transforma pessoas. Por quê? O termo que eu gosto de usar demais, ela transforma pessoas. Porque ela passa a dar consciência para a pessoa que tem vários fatores importantes que vão sendo modificados pouco a pouco. Se você começa com isso mais cedo, ao longo da vida, vai ser muito mais... Não que não vai acontecer, né, Gilberto, de ter doenças, mas... É mais fácil encarado, sim. Eu pego isso direto no consultório, por exemplo, alguns pacientes cirúrgicos. É tão notório quando chega um paciente que você vê fisicamente, ele chegou, o idoso, vamos colocar as idades mais avançadas para vocês terem uma noção. Paciente 80 anos, que faz esporte a vida toda, come bem, geralmente ele chega sozinho. É tão interessante isso, é até ruim falar, mas é uma observação. Ele chega sozinho, ele chega todo altivo, independente. O que a senhora faz? Eu trabalho com isso, com 80 anos. Eu trabalho com isso, eu faço esporte tanto. Você vê que ele come bem, tá bem vestido, cabelinho certinho, todo maquiado. Por que isso, gente? O cuidado. O cuidado não começa só no esporte, começa em tudo na vida. E aí você pergunta, quanto tempo você faz esporte? Não, a vida inteira eu faço. Eu sempre tô fazendo alguma coisa, tá. Ao contrário do sedentário. O sedentário, geralmente, ele chega... É ruim falar isso, mas é mais... Exatamente, ele chega arrastado. Até o andar é diferente. É mais mole, não é? Chega com dificuldade, aí você vai sentar, tá mais parado. Você vai ver que ele não tem, muitas vezes, o cuidado no cuidado pessoal, né? Então, é ruim falar e é ruim ver. Então, isso serve mais não como um sinal de alerta. Então, começa o quanto antes. Mas também, quem já tá ouvindo aqui, deu uma... Um Eu estágio. dei uma alfinetadinha, né, Gilberto? Tá em tempo, sim, de Se começar. a Silvia Helena tivesse aqui, ela falava que era tudo pra ela. É uma sem vergonha, viu, doutor Gilberto? Então, eu falo para meus pacientes, principalmente os idosos, eles falam, não, doutor, mas o que você me aconselha? Musculação. Começa a musculação, mas o grande detalhe da musculação é sempre a gente falar, principalmente para os ombros, é que você tem que começar com um acompanhamento de maneira correta. Não dá realmente para você ir para qualquer academia, chegar lá, ficar pegando peso sem orientação. Tudo é com o segmento correto. E fico muito feliz quando as minhas idosas me mandam mensagem dizendo que tá fazendo. Mandam fotinho. Então, assim, isso é um estímulo. Então, funciona e verdade. funciona muito bem. Né? Pra qualquer idade. Qualquer idade. O importante é fazer. É isso fazer aí. sempre. Ainda dá tempo para mais uma pergunta? Uma pergunta, dá sim. Rapidinho. Você falou das etapas para atividade física. A última é a estética. Mas vamos supor que eu pego lá uma pessoa que, os jovens, né, é mais afobado, já quer pular direto para estética e eu não quero demorar 3 anos para ficar com o corpo bonito. Vou tomar anabolizante. O que você fala disso? Eu sou totalmente contra. Ótimo. Assunto bem interessante, polêmico, viu, doutor? Esse é muito polêmico, principalmente em dias atuais. Esse a gente vai receber pedrada hoje, né? Mas assim, existem alguns termos que a gente utiliza, principalmente quando a gente vê e conversa sobre, principalmente no Comitê Olímpico. Eu não faço parte, mas fico acompanhando constantemente, de alto desempenho. Existe um termo que os médicos do Comitê Olímpico sempre colocam, que é o seguinte: você vai suplementar aquilo que não precisa ser suplementado, ou você vai, qual que é um termo que eles usam muito hoje? Regular aquilo que já está regulado. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. É lógico que são propósitos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tomo muito esse cuidado. O paciente chega para mim, por exemplo, um halterofilista.
eu sei que ele toma. Então eu mudo até a pergunta. Eu não pergunto pra ele se ele usa, eu pergunto qual que é o tipo do hormônio que ele tá usando pra eu conseguir entender qual que é o propósito dele, tanto no esporte quanto de vida dele. Uma coisa é o halterofilista de alta intensidade que chega no meu consultório querendo tratar alguma coisa. Então eu tenho que entender qual que é. E aí, se ele tá partindo por esse caminho, ele realmente ele tem que ter um acompanhamento de um profissional capacitado para aquilo. Entendeu? Então não é minha função falar se tá certo ou errado, não. Ele escolheu um caminho, se aquele caminho ele tem que minimizar ao máximo os danos. Então é aí que eu penso. Agora, de maneira geral, a população, né, os malhadores de plantão, o propósito dele é esse? Não é esse, não é o profissional, é só na estética. Então, Gustavo, eu coloco na balança. Vale a pena? Para minha vida, para os meus pacientes, eu não aconselho. Né, Gilberto? Você também segue mais ou menos esse caminho. Então, esses dias para trás eu vi até um meme na internet que eu achei bem interessante. Eu acho que você deve ter visto, tá circulando, o cara falando assim, ó, se for pra ir, se for pra usar, não segue esses caras não segue, esses caras são os médicos. Você não sabe nada, quem sabe é o cara que tá lá na academia. Te indicando, porque quem indica é o que tá lá dentro, né? Então, assim, tá tendo uma inversão muito grande do certo e errado. Né? Isso no meu ponto de vista. Eu não posso mentir para vocês, porque eu já fiz uso de anabolizante por 2 oportunidades, porque eu tenho um estereótipo muito magro. Sempre foi assim. E aí a gente nunca tá feliz, doutor. Não é? Sim, sim. Se você tem um peso mais elevado, você quer emagrecer. Se você é muito magro, você quer ganhar uma massa, quer ficar, né, mais maromba. E eu vou te falar que o custo-benefício não vale a pena. E não falo assim, olha, eu falo estado emocional, que altera demais. Isso assim, eu falo por experiência própria. Eu, Beatriz, não é, né? Eu não tô passando a responsabilidade para ninguém. Mas assim, tudo na sua vida muda. Eu falo que lá em casa começou brigas e brigas, porque meu estado emocional alterou com os de anabolizante, né? Não atingiu o resultado que eu esperava e por uma determinada vez atingi, passou uma semana que eu parei, eu já voltei tudo de novo. Então assim, não tem, né? É um resultado que não vale a pena. Não é? É aquilo ali, a sua saúde, é alteração em fígado, em rim que você tem, tudo, né? São medicamentos fortes. É como você falou, nada indicado pelo médico, indicado pelo colega do lado. Que, não, é bom, vai lá e pega. E você compra no mercado negro, e aquele né? Tô falando a verdade, não é mesmo? É verdade, então, sim. Realmente, vocês dois têm razão. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, é colocar na balança. Se for para colocar na balança, eu acho que existem vários outros caminhos para você chegar com dedicação, chega no seu resultado. Eu quero ter o resultado Arnold Schwarzenegger, aí realmente não dá. Aí aquilo lá não é o natural. Né? Então, aí você tá buscando um objetivo muito específico. Aí é colocar na balança. O que você tá buscando é isso mesmo? Então siga, mas tentar com cautela, ao máximo, né? Com cautela e com algum profissional realmente capacitado. Mas verdade. eu não indico. Tô, Gilberto, acabou. Ai, que pena, viu? Eu falei que eu fico me abstendo de vir aqui, eu fico, né? Porque assim, quando eu venho, parece que eu não deixo você falar. Mas é bom, porque a sua dúvida é a dúvida de todo mundo. Não, vou te falar, viu? Eu vou dar uma... Porque senão eu não deixo ninguém falar, viu? A Magda aqui fala sem parar. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Agradecer ao doutor Gustavo também. Eu acho que passo a palavra para você, para agradecer. Mas foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu, tô sempre à disposição. Papo super interessante. Muito Tô interessante. sempre à disposição, tanto aqui em Rio Verde, aqui na Núcleo Ortopédico, no Barrinha, lá na Sim. DEI. Assim como em Goiânia também, no Hospital Einstein também. A gente também tem consultório lá. Atende nos 2 lugares, Nos 2 então lugares. aqui em Isso, Goiânia. aqui em Goiânia, estou à disposição para qualquer um dos 2 lugares. Olha, Tá bom? Ficou fala muita seu coisa sem Instagram, falar, viu? Não Porque ficou? nossos ouvintes têm Aham. certeza que estão curiosos para saber qual que é o Instagram. Instagram, Então, DR, né? De Dr. DR Gustavo Barbosa, _ombro. Então, é o Doutor então- Osso Duro. olha. Põe perguntas direto lá, tá? Óbvio, caixinha, pode mandar Legal. pergunta que a gente vai Isso, respondendo. ó. Olha Tá aí, bom? gente. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado a você. Até Tchau, mais, tchau. galera.